depois de te dar, ele já sabia bem, antes de todas as coisas, que este aqui, meu filho, trabalhará com este dom na maneira correta. Não? Este aqui vai se perverter com o dom. Deus já bem sabia, ele não assusta com nada, porque ele é omnipotente. Amém? Então, nós falando de um crente, a identificação do poder de Deus nele é a virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo em si próprio carrega poderes. Nós não estamos aqui discriminando, dizendo que quem fala em língua é demônio. Não, não. São os frutos, são as prendas que o Espírito Santo dá na igreja. Por isso, quando o Espírito Santo cai, ele vem com tudo isso. Então, na qual muitos podem receber os dons de falar em língua, interpretar a língua, e pode não ter o Espírito Santo. Não estou a dizer que não tem o Espírito Santo na mão. Pode não ter o Espírito Santo. E já aconteceu. Já se viveu muito no tempo de irmão Branham. Mas aqui eu quero salientar um ponto para apresentar apenas que o Espírito Santo tem poder. Como vimos aí, o Eliseu recebe a dobra porção do Espírito que estava no seu profeta Elias, fez poderes e a qual mexeu o mundo da sua época. Todo mundo sabia que havia lá um servo de Deus, havia lá um profeta, porque o que ele dizia na sua boca, Deus confirmava. O que ele fazia, Deus respondia. Amém? Agora, vejamos no nosso tempo hoje, o que nós deveríamos ser. Estou lendo aqui nessa mensagem um manto usado. O irmão Branham disse: a coisa que o mundo necessita nesta manhã é do poder do Deus de Elias. Você pode ter falado em línguas, gritando, corrido pelo chão, mas o que necessitamos é do poder de Deus do Pentecoste para produzir vidas e coisas que foram vividas naquele dia, no poder apostólico. É isso que nós precisamos. Amém? Por isso ele disse bem claro: você pode ter falado em línguas, gritado, corrido pelo chão, mas o que necessitamos é do poder de Deus, do Pentecoste. É o que nós necessitamos. E veja aqui no parágrafo 103, ele disse: meus irmãos, não tenhas medo de pedir qualquer coisa para Deus. Você deve requerer de Deus ou pedir a Deus por qualquer coisa que Ele tenha prometido. Pois, se estou apresentando um Deus que é onipotente e todo-poderoso, e se sou um servo de Deus, eu devo fazer as obras de Deus. Aí está, caríssimos irmãos. Um servo de Deus, muita gente pensa que não, tem que ser apenas um pregador. Não. Para começar, todo filho de Deus é um servo de Deus. Para ser um homem místico diante do mundo, pela palavra de Deus, não é forçamente tem que ser apenas um pregador. Não é forçamente tem que ser apenas o pastor, não. É simplesmente você deve se mergulhar nas Escrituras, mergulhando com todas as tuas forças, e você será um místico para o mundo. É um dever por um crente ser um místico para o mundo, como o nosso Pai Celestial era um Beelzebub para o mundo. A Bíblia está clara: as obras que eu fiz, as obras que eu faço, vós também o farás. E vós o farão maior do que esta. Percebes? Essa palavra maior. E vejamos no mundo de hoje. Quem somos nós, cristãos?
confundida pelo mundo, igual com os outros no mundo todo. Não há, pois, diferença se você é filho de Deus ou um pagão. Não há. Por que nós nos assemelhamos ao mundo? Seguimos tanto o natural, esquecemos o nosso foco, a nossa natureza. A nossa natureza não é para sermos o carnal, não é para olharmos muito com nossos olhos naturais, mas pois com nossos olhos espirituais. Ver nas coisas que são impossíveis aos homens, mas você e eu é na qual que devemos basear a nossa fé e a nossa confiança. Vê o que o Mambana continua a dizer. E se eu faço as obras de Deus, eu devo requerer de Deus que estas coisas aconteçam. Eu devo, como uma obrigação. Percebes? Porque Ele requer de mim produzir o impossível. Eu tenho que pedir-lhe, tenho que chamar por Ele e firmar a Ele e dizer: Deus, Tu prometeste isto. Você também. Cada pessoa, não é cada pregador, não. Cada pessoa que crê, ele deve. Amado irmão, onde passou o poder de Deus dentro dos seus filhos, dentro da igreja? Irmãos e irmãs, isso é a nossa responsabilidade. E nós só contamos mais histórias dos nossos antepassados na mesma crença. Não, Moisés abriu o mar vermelho no meio. Passaram mais de 2.000 pessoas por uma terra seca. Não, Eliseu feriu, como acabamos de ler. Agora, o que tu e eu podemos fazer com a mesma palavra, com o mesmo Deus? Onde está o Deus de Elias? Esse mesmo Deus que prometeu que a virtude do Espírito Santo estaria aqui? Calma, eu não acabei de ler o tal versículo. Eu vou dando mais uma vista de olhada nela. O que ele diz? Olha aí, olha aí. Ele diz o seguinte. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Até aos confins da terra. O que seremos nós? Testemunhas. Testemunha de quê? Do poder de Deus. Testificando, não é nós falando, não. É nós manifestando o poder de Deus. Agora, o mundo lá para fora, vendo isso, torna uma testemunha, ou um testemunha. O quê? A vida de Cristo, o poder de Cristo em nós. Ali, o povo que nos vejam manifestando isso, vendo as obras de Cristo Jesus em nós, na forma de uma testemunha. Eles que servem, eles vejam que nós estamos a testemunhar na forma de obra. Não é na forma de falar, não, porque sou testemunha de Deus. Não é isso que nós pedimos. Não é isso que estamos aqui a falar. Estamos a falar sendo uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. É manifestar o poder de Deus. O mundo não crente, vendo isso em ti, compreenderá que tu e eu somos servos, seguidores de Jesus Cristo. É isso testemunhos. É assim que nós acreditamos ser testemunhos. Olha aqui. Recebereis o poder, Atos 1, 8, depois que o Espírito Santo vier sobre vós, depois que o Espírito Santo vier sobre ti,
depois que você estiver envolto como um cristão, depois que sua fé estiver estabelecida em Cristo, então recebereis poder. Aí está você, sim. O problema está ali. Recebeu o Espírito Santo, afirmar em Cristo, dedicar-se em Cristo, estabelecida em Cristo. Irmão, irmã, cada um de vocês, nesta manhã, deixe-me dizer isto antes de orar pelos enfermos. Deixe-me dizer isto pela ajuda de Deus. Orem por mim. Orem por mim, como me coloquei há 10 anos atrás, nesta plataforma, pregando sobre Davi e Golias. Agora, não é um Golias que me impede. Deus o matou antes de mim. Mas a coisa que me impede é falta de fé. A falta de algo que eu sabia que estava por perto. É isso que nos impede. É falta de fé. Não só a falta de algo que eu sabia que estava por perto. Vê mais, ele continua. Esta manhã, diante deste pequeno tabernáculo, novamente, estou gritando: onde está o Deus que deu esta promessa? Onde está o Deus que me encontrou com isto ali? Onde está o Deus que me encontrou com isto ali? Venha, Deus, dê-me coragem, dá-me força, dê-me uma mente determinada, não importando o que venha ou vá, seja escuro ou se parece, seja como for que parecer, siga em frente, a promessa é verdadeira. Ali está, o povo hoje, hesitamos muito. Essa é a grande doença que o cristianismo tem. Hesitando, fazendo coisas que não é lógico. Na verdade, a mensagem está clara. A Bíblia está clara. Um crente não pode hesitar nada. Primeiro consulta até Deus, consulta até o Deus antes de aplicar qualquer tipo de decisão. E quando saiba que é Deus, quando saiba que a promessa te diz respeito a isso, faça-o. Sem nenhuma hesitação. Sem nenhum problema. Olha aqui. Não era Elias depois de tudo? Não foi Elias quem abriu aquele rio. Não foi o seu manto. Eliseu o tirou de seu ombro. Ele o dobrou do mesmo modo que Elias fazia. Mas quando ele começou a tentar a balançá-lo, não havia nenhum poder ali. Então ele clamou, sabendo que Deus estava em algum lugar. Onde está aquele Deus? Onde ele está? Então, algo deve ter atingido o profeta, pois ele balançou aquele manto e tocou na água, e ela se abriu para cá e para lá, e diante dos críticos daqueles dias, ele atravessou Jordão andando, exatamente como Elias o fez diante deles. Você e eu podemos fazer. Não precisamos dos ensinamentos. Nós temos isto. Mas precisamos do Deus de Elias. Precisamos do poder do Deus de Elias.
de volta nas nossas igrejas o poder para sustentar isto ali e chamar a Deus e chamar a palavra de Deus de correta. A palavra de Deus. Deus abençoe.